Glória a Deus, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Luciano. Eu quero aqui dar a paz do Senhor a todos vocês, integrantes aí do nosso canal no YouTube, do nosso Facebook. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês para dar mais uma vez a lição de Escola Bíblica Dominical. E o tema é bem sugestivo, a lição de número 12, lembrando que dia 18 de setembro de 2022 é comemorado o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Antes da gente começar essa lição, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Ore comigo para que Deus possa usar a nossa mente, a nossa boca para falar com você. Pai Todo-Poderoso, na Tua presença eu me encontro nesse momento. Eu quero, Senhor, clamar pela Tua misericórdia, quero clamar pela Tua graça. Senhor, nos fortalece que nesse momento nós possamos ouvir a Tua voz falar conosco, Senhor Jesus, através desta lição de Escola Bíblica Dominical. Vai abençoando, ó Pai querido, o homem e a mulher que ouvir, Senhor Jesus, esse estudo aqui conosco, no nosso canal no YouTube, o Céu é para Hoje Oficial, aqui também na plataforma do Facebook. Meu Deus, eu peço a Tua direção em nome de Jesus. Vamos para o tema. O tema é a sutileza da espiritualidade holística. O que é o termo holístico, né? O holismo é um conceito criado por John Christian Smoot em 1926, que o descreveu como uma tendência da natureza de usar a evolução criativa para formar um todo, que é maior do que a soma das suas partes. Então a gente compreende aí que é uma forma completamente antagônica ao evangelho. O holístico ou holista é um adjetivo que classifica alguma coisa relacionada com o holismo, ou seja, qualquer doutrina que procura compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade. A palavra holístico ela foi criada a partir do termo holos, que em grego significa todo ou inteiro. E hoje, nesta lição, nós estaremos falando acerca desse tema tão atual. A gente tem falado sobre a questão das sutilezas que o inimigo tem se utilizado para confrontar a doutrina bíblica, a firmeza das Sagradas Escrituras em nossos dias. Vamos para o texto áureo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Aqui é interessante salientar para vocês o seguinte, que Jesus está falando que ele é o caminho e não um caminho. A gente já consegue compreender aqui que há uma mentalidade no mundo, né, no mundo atual, em dizer que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso é uma mentira de Satanás, porque aqui o próprio Senhor fala que ele é o caminho e não um caminho. Eu moro aqui no Santa Eudoxa. A gente pode até analisar dessa forma. Se você pegar um caminho que vai te levar a Hortolândia, você não vai chegar aqui na minha casa. Você não vai chegar aonde eu moro porque você está pegando outro caminho. Se a gente for analisar, essa palavra de todos os caminhos levam a Deus, em parte ela é correta, porque todo mundo vai ter que se apresentar diante de Deus. Mas alguns vão se apresentar para ser julgados e outros vão se apresentar para morar com Deus. Porque estas pessoas vão ouvir um sim e outras pessoas estarão ouvindo um não. Então a gente percebe que na mentalidade humana hoje, né, a sociedade está falando que todos os caminhos levam a Deus. Eu gostaria de pedir para você abrir em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz aqui. Provérbios 14, 12. Se todos os caminhos levam a Deus, olha o que a palavra de Deus fala. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte ou os caminhos de morte. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a grande batalha ela não é nem entre o bem e o mal.
ela é entre a mentira e a verdade. Por isso que a palavra de Deus fala também, né, que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não pudessem resplandecer a glória de Deus em seus corações, em suas memórias, em suas mentes. Então a gente compreende o seguinte, que o diabo, ele está se utilizando do engano, porque ele é enganador, para fazer as pessoas errar o caminho. Vamos para a verdade prática? Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então a gente percebe o seguinte, né? Que a palavra de Deus fala que mesmo se um anjo do céu, anunciar um outro evangelho que não seja o evangelho verdadeiro, o evangelho vivo, que seja anátema, que não seja aceito. Então a gente percebe que há um risco muito grande das pessoas se confundirem no caminho para o céu. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Mesmo vós, está lá em João 14, do 4 ao 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Eu quero fazer um ponto aqui, porque no versículo 5 de João 14, o próprio Tomé fala assim, Senhor, nós não sabemos. Tomé não fala na primeira pessoa do singular, né? Não fala eu, ele fala nós. Então a gente percebe uma coisa interessante. Os discípulos, eles também não sabiam, mas o problema de Tomé é que Tomé colocava para fora. Tomé expunha aquilo que ele estava pensando. E todo mundo que expõe o que pensa é perseguido, né? A gente percebe que Tomé é um discípulo que a grande maioria das pessoas olha para ele e fala, não seja como Tomé, mas a gente precisa ser como Tomé. Porque os outros discípulos também não sabiam para onde ia, não sabiam o que estava acontecendo. E só Tomé, tomando a resposta, falou, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí Jesus vai e responde para Tomé e para todos os discípulos. Então Tomé, eu até tenho um vídeo no meu canal, falando sobre esse discípulo muito singular, muito especial. Porque Tomé era corajoso, Tomé era curioso, e Tomé, ele não era alguém, como é que eu posso falar aqui o nome, né? Tomé, ele não era alguém que ficava se escondendo. Tomé não se escondia. Se ele não sabia, ele falava, ele era verdadeiro. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, vamos aqui adentrar a introdução. Eu já dei até algumas referências, né, para a gente começar aí a estudar esta lição poderosa que fala sobre a questão da sutileza da espiritualidade holística. Olha o que diz a introdução desta lição. Nesta lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquece que o centro do cristianismo é a cruz de Cristo, que é negado. Em lugar destes, ergueu-se o altar da mãe natureza, a mãe terra e todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Como eu falei no início da lição, a grande questão não é nem a guerra entre o bem e o mal. A grande questão é a guerra entre a verdade e a mentira. Então esse tema holístico, né, que é um tema que fala o estudo do todo, ele não fala sobre o estudo do evangelho, ele não coloca Jesus no centro, ele sempre quer tirar o cristianismo com... levantando até mesmo ideias pagãs sobre a questão até mesmo do relativismo. Tem pessoas que falam, não há verdade absoluta,
a gente não pode afirmar nada. Aí se você for parar para falar com essa pessoa, fala, não, mas como você está falando que não há verdade absoluta? Se você falando que não há verdade absoluta, já se constitui uma verdade. Ou seja, não consegue se sustentar. Então, o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas e estas pessoas estão andando por caminhos tortuosos. Estas pessoas estão se esquecendo do manancial e cavando cisternas. Cisternas é que não retém água, é poço parado. Então o diabo tem se utilizado das pessoas, né, para afastar o ser humano de Deus. Meus irmãos, vamos falar sobre a questão do primeiro ponto aqui, ó, o fenômeno religioso, a busca do sagrado. É interessante essa palavra. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano. E por isso disse ele ser o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual, que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Atos 17 e 22. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 1. Meus irmãos, a gente percebe aqui que o fenômeno religioso, a busca do sagrado, é interessante falar sobre essa questão, por quê? Porque a gente percebe que há um vazio no coração do homem, e esse vazio só pode ser preenchido por Deus. O apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, e aqui eu quero dar alguns dados, né? Segundo a teologia, segundo a historicidade, o apóstolo Paulo ele tinha 1,5 metro de altura, ele era cambota, ele era narigudo, ele não tinha beleza física. E o apóstolo Paulo chega em Atenas. Atenas é a cidade onde as pessoas são bonitas, né? Grécia, as pessoas são fortes, altas. E o apóstolo Paulo chega lá totalmente fora de esquadro. E ele percebe que naquela cidade há muita adoração a deuses estranhos. E, segundo alguns teólogos, diz que tinha mais de 30 mil deuses lá em Atenas, na Grécia Antiga. E como eles adoravam tudo, chegou um momento que não tinha mais o que adorar, eles ergueram ali no Areópago um emblema, né? Uma imagem colocando lá o tema, né? Ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo chega naquela cidade e ele, muito inteligente, usa daquela figura ali, daquele altar que estava sendo erguido ao Deus desconhecido e começa a falar. E aqui a gente percebe, né, que o apóstolo Paulo falou, né? Cidadãos atenienses, eu percebo que vocês são bastante religiosos, e começou a pregar. Eu quero pregar sobre este Deus desconhecido. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, fala que Deus ele fala para a terra produzir, né, plantas, árvores, comestíveis, todo tipo de coisa. A terra produziu. Então, se você arrancar uma planta fora da terra, tirar uma planta da terra, o que é que vai acontecer? A planta vai morrer. Da mesma forma, Deus fala para os mares, né, produzam peixes, produzam animais marinhos. Então, se você tirar um peixe da água, o peixe vai morrer. Mas quando Deus foi criar o homem, Deus ele fez diferente. Ele fez segundo a sua própria imagem. Ele soprou o sopro da sua boca nas narinas humanas. E a partir daquele momento, o ser humano teve vida. Então, se o homem sai de Deus, se o homem ele perde a conexão com Deus, o que acontece? Esse homem, ele morre. Então é isso que está acontecendo, né? Essa busca do sagrado, essa busca por adoração, ela fala que o ser humano tem um DNA divino, porque eles buscam para adorar alguma coisa. Então, se eles não conhecem a verdade, eles vão adorar a cadeira, eles vão adorar a mesa, eles vão adorar o sol, a lua. Por quê? Porque eles não sabem da verdade. Vamos aqui para o segundo ponto, né? Deus e os deuses.
Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste, não tem como contestar. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia, e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, João 3, do 16 ao 17, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. 1 Tessalonicenses 1:9 e 1 João 5:21. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos 17:16. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que Satanás é enganador. Satanás engana desde a fundação do mundo lá no Jardim do Éden, chamando o próprio Deus de mentiroso. Foi isso, Eva, que Deus falou para você não comer do fruto? Não, Deus não quer que você coma, porque senão você vai ser igual a ele. Ou seja, estava chamando Deus de mentiroso. Então Satanás trabalha enganando. Eu falei aqui no início, né, que a verdadeira batalha cósmica, como bem disse o pastor Aguinaldo, é entre a verdade e a mentira, né? Então a gente percebe que, sabe por quê Jesus é tão combatido? Jesus é tão combatido porque Jesus está vivo. Eu gostaria de abrir lá em Salmo 115, Salmo 115. Vamos lá para o Salmo 115. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês. Salmo 115, olha o que diz. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, que fez tudo o que lhe agradou. Agora o versículo 4. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não anda, nem som algum sai da sua boca. E o versículo 8, para finalizar, fala o seguinte, ó. A eles se tornem semelhantes os que assim o fazem, assim como todos os que nele confia. Então a gente percebe o seguinte, né? Que no Salmo 115 fala que essas pessoas estão adorando coisas inanimadas, estão adorando coisas que não são verdadeiras. E algo que eu quero falar aqui, os deuses existem e existe aos montes, mas a adoração indireta para aquela divindade, a gente sabe para onde vai. Vai para Satanás. E a gente percebe que o diabo ele tem realmente cegado o entendimento da população, porque ele é o enganador. Então eu quero falar para vocês o seguinte, as pessoas ou o império das trevas tem ódio de Jesus porque Jesus ele não está num túmulo. Jesus está vivo. Vamos passar aqui para o segundo subtópico. O segundo tópico, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Eu sou da linha tricótomo. Eu acredito que o corpo e o espírito e a alma são três que estão numa mesma forma, né? Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Aserá como deuses principais. No antigo Egito, com seus muitos deuses, Êxodo 12:12, na Babilônia, que adorava Merodach, Jeremias 52, a lista é extensa, contudo convém dizer que muda os nomes e a forma e a maneira das entidades, mas que elas são adoradas, porém a essência, a espiritualidade pagã continua a mesma, culto e adoração aos deuses falsos. Irmãos, eu gostaria de pedir para você abrir Mateus capítulo 6, versículo 24, deixa eu tentar me localizar aqui rapidamente, Mateus 6, versículo 24.
Temos algumas pessoas ao vivo conosco. Minha querida irmã Alexandra, da Bahia, Itabuna. Meu irmão Aurino, minha esposa Natália, que Deus abençoe. E a todos vocês que estão conosco. Vamos lá para Mateus, capítulo 6, versículo 24. Olha o que diz a palavra. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Meus irmãos, essa questão de você não poder servir a dois senhores, por que a Bíblia não fala que tem vários? Fala só dois. Porque só existe o bem e o mal. Todos os outros ídolos, imagens, divindades que existem vai levar indiretamente a sua adoração para Satanás. Porque hoje em dia a gente já percebe que tem muitas pessoas que estão adorando realmente ao diabo. Tem até a igreja de Satanás, né? Pessoas que adoram mesmo. Eles estão saindo das sombras e demonstrando quem eles adoram e quem eles servem. Mas tem pessoas que falam que adoram outro tipo de coisa, mas a gente percebe que eles estão adorando a Satanás. Mamon significa dinheiro, mamon significa riqueza. É o que eu sempre falo, o dinheiro ele não pode sair do bolso. Porque quando o dinheiro sai do bolso e vai para o coração, ele se torna o seu Deus. Você não pode inverter os valores, né? No caso, o dinheiro é para ser usado. Hoje em dia as pessoas estão sendo usadas e as coisas estão sendo amadas. E não pode agir dessa maneira quem segue a Deus. Então a gente percebe o seguinte, né, que vários deuses existem, entre eles o dinheiro, a idolatria, as celebridades e por aí vai, a lista é extensa, né? Mas para não ficar falando só isso, vamos aqui dar prosseguimento. Vamos falar sobre a questão do misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive se transformaram em best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais, redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais, do hinduísmo, budismo, taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. Vamos lá para Romanos capítulo 18. Romanos 16, 18, perdão. Vamos ler o que é que diz aqui em Romanos 16, 18. Olha o que diz aqui a poderosa palavra de Deus. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suas palavras e lisonjas enganam os de coração simples. Agora vamos para 1 Timóteo 4, 1. 1 Timóteo 4, 1. Eu estou dando referências para vocês aí, viu? 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. Olha o que diz a palavra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A gente percebe, meus irmãos, o seguinte, né? Que há toda uma preparação, há toda uma forma de governo que está sendo estabelecida nos dias atuais para, de certa forma, confrontar o cristianismo. Há uma ideia sendo propagada, né, entre os senhores do mundo, que é preciso erradicar de uma vez por toda essa ideia que nós temos de família, de modelo judaico-cristão, de um Deus soberano. Eles precisam erradicar, de certa forma, isso. Então eles colocam a terra como divindade, o sol como divindade, a lua como divindade, e eles começam a falar que a divindade verdadeira é o ser humano, que no caso é tudo no homem, o homem é o centro, né? A gente percebe o seguinte, que essas coisas que estão acontecendo, isso são tudo um confronto contra a palavra de Deus. Foi o que eu sempre estou frisando aqui nesta live, é a questão da verdade e da mentira.
Então, a nossa luta é contra principados e potestades que estão agindo nas regiões celestiais, nos sistemas de governo, até mesmo nas escolas, até mesmo nos livros de autoajuda, né? Os filmes, as universidades, tanta coisa tem sido aplicada para que o ser humano extingue Jesus do seu DNA. Vamos aqui para o terceiro ponto, né? Terceiro tópico, Romanos 14, 12. Já abra sua Bíblia aí, Romanos 14, 12. Vamos ver o que é que diz aqui em Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Vamos ler primeiro, depois a gente dá uma corroborada. O fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal. Olha o que eles estão falando, né? A grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo é Deus. Esse copo aqui, ó, que eu vou tomar água, esse copo aqui, ó, para alguns já pode ser Deus. Tomar suco, perdão. Tudo no universo estaria interligado. Assim o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta, né? Acredita em vários tipos de deuses, sendo que a Bíblia fala que só existe um Deus. Não há um Deus pessoal, na ideia do holístico, que se revelou na Bíblia, nem tampouco um salvador pessoal, que é Jesus Cristo. O Deus deles não passa uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos desta crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade. A força cósmica que habita o universo, uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Tá passando um carro de som aqui, pode estar atrapalhando aqui o áudio, né? Eu quero dar uma parada aqui, né? Para ver se eu encontro aqui uma coisa que eu escrevi para passar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar, né? Se eu conseguir encontrar, eu passo para vocês. Se não, a gente deixa para uma outra hora. Espera aí. Espera aí. Parece que... Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Achei. Aqui a gente percebe uma coisa interessante, ó. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, Xamã são nomes diferentes para a mesma entidade. Eles são politeístas, acreditam em vários tipos de Deus. Nós, pentecostais, somos monoteístas, acreditamos que há um único Deus e um único Senhor e Salvador. Se alguém chegar para você e falar assim, não, quem criou o mundo foi Shiva, não, quem criou o mundo foi Buda, não, quem criou o mundo foi Xamã, vocês sabem que dá para responder eles e travar eles rapidamente. Por quê? Porque no mundo, o Criador do mundo, e aqui eu quero falar que o Criador do mundo é o próprio Senhor, porque ele coloca o seu DNA na criação. Porque Deus é o Deus verdadeiro. Porque Deus é o Deus criador. E por que não qualquer outro tipo de Deus? Porque o DNA de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está na criação. A gente pode falar sobre Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Espírito, alma e corpo, 3 em 1. Ou a questão do tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura e profundidade, 3 em 1. Música, melodia, ritmo e harmonia, 3 em 1. Estados básicos da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. Bases da matéria, os átomos, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Tudo é 3 em 1. Então é como a palavra de Deus mesmo fala, né? Que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, está diante de nós. A gente sabe quem é o Deus verdadeiro. Vamos passar aqui para o segundo ponto, que fala assim, ó. Não há uma verdade factual.
Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual, não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como dizer que algo está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, João 14,6, e conhecereis a verdade, João 8,32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13,8. Não fazem sentido, assim, para essa nova religião. A verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Irmãos, a gente acabou de ler uma coisa interessante aqui, ó. Eu vou pegar meu lenço aqui, ó. Meu lenço é preto. Aqui no Brasil isso aqui é preto. Tem uma lista branca aqui, ó, mas o lenço é preto. Hoje, como a gente acabou de ler, essa crença de holística, essa crença que eu acabei de falar aqui, né, sobre o relativismo que tem crescido. Ah, não, isso é relativo. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Isso aí é coisa satânica, porque hoje em dia cada um tem uma forma de pensar e na Bíblia Sagrada tem coisas que não pode de maneira nenhuma serem relativizadas. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Isso não é relativo, isso é verdade. E essas questões estão sendo cada vez mais combatidas e a gente não pode, como cristão, deixar isso passar em branco. Eu falo para você, isso aqui é preto. Aí o relativismo pode falar, não, Luciano, isso aí não é preto, isso aí é branco. Aí outra pessoa pode falar, não, mas isso aí não é isso aí. Ou seja, esse lenço é preto. Alguém chega e fala, nossa, que lenço branco bonito. Aí outra pessoa fala, não, isso não é um lenço. Ou seja, cada um tem uma visão hoje em dia. E a gente percebe que isso é Satanás puro. O grande problema é que as pessoas não têm conhecimento da verdade, que as pessoas elas não têm nem um mínimo senso de crítica. Tem pessoas que falam, não, tudo é relativo. Se tudo é relativo, não há verdade absoluta. Mas como que não há verdade absoluta se ele está falando que aqui tudo é relativo? Isso está se constituindo uma verdade, entendeu? Então a gente sabe, a gente conhece a palavra de Deus. E Jesus é o caminho. Jesus não é um caminho. Jesus é o caminho. Há uma diferença grotesca. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Isso não pode de maneira nenhuma deixar de existir no coração do crente. Vamos passar para o quinto, né? O quarto. A espiritualidade holística e a Bíblia. Vamos falar sobre a questão do problema do pecado. O irmão Mauro está me assistindo, Deus abençoe. Meu amigo Ederson Silva também está me assistindo, Deus abençoe. Tem algumas pessoas conosco aí, comentem alguma coisa. Se vocês puderem nos ajudar, compartilhe esta live, não vai cair o dedo de vocês não. Deus vai abençoar vocês, porque aqui a gente está pregando a palavra de Deus. A palavra transformadora, a palavra que liberta, que cura e que salva. Faça isso em nome de Jesus. O problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Eu sempre falo que o pecado é pior que a morte. Sabe por quê? Porque a morte não consegue te afastar de Deus. O pecado é pior que a fome. Sabe? O pecado é pior que a fome. O pecado é pior que a própria guerra. O pecado é pior que até essa enfermidade, porque nem a fome, nem a guerra, nem a morte pode te separar de Deus. Agora, a Bíblia diz que o que faz separação de Deus para o ser humano é o pecado. É o pecado que faz Deus não ouvir a nossa oração. Eu vou ver se eu consigo achar aqui, ó. Isaías, eu vou ver se eu consigo achar aqui. Isaías 59. Olha o que diz aqui Isaías 59. Eu estou dando dado para vocês. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Tá vendo? Nem agravado o seu ouvido para não ouvir. Agora o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados. A gente peca em pensamento, em palavras e em obras. Há 3 tipos de pecados. Tem aquele que passa na rua, tem uma mulher bonita passando, ele olha para a mulher e ele peca em pensamento.
Às vezes ele começa a chavecar, vou usar esse termo aqui, a mulher que não é dele, ele está pecando também em palavras, e quando ele consuma o ato, ele está pecando em obras. Então há 3 tipos de pecado. E é interessante falar o seguinte, que é o pecado que faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para ele não ouvir vocês. É interessante eu parar aqui nesse texto, porque tem muitas pessoas achando, e hoje eu tô até revoltado com esse tipo de situação. Eu vejo pessoas que fumam, pessoas que se drogam, pessoas que se prostituem. Todo dia manda oração no grupo, manda oração para mim. Essas orações estão valendo de quê? Todo dia, eu acho que vocês também recebem aquelas orações de mãozinha, que as pessoas traem os seus cônjuges, as pessoas devem e não pagam, as pessoas são cachaceiro, mas todo dia tá lá com a oraçãozinha. Deus não ouve. Deus não ouve, porque não é a oração do pastor por você que Deus vai ouvir e mudar a tua vida. É aquela questão, ora por mim, ora por mim. A pessoa vai orar, mas Deus não vai fazer nada, porque tem a responsabilidade divina e tem a responsabilidade humana. E a gente precisa parar com essa questão. A gente precisa mudar a nossa postura. Essa é que é a verdade. Vamos resolver o problema do pecado. Você quer resolver alguma coisa? Resolve o problema do teu pecado. Vamos dar continuidade. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. O pecado é uma erva daninha. Eu sempre falo e é uma verdade. Ainda que você faça algo nobre com sofrimento, é melhor você fazer algo nobre mesmo sofrendo, porque a nobreza vai continuar. Mas o sofrimento vai passar. E é melhor é bom você não, de maneira nenhuma na tua vida, fazer algo prazeroso, mas que depois vai te levar para o sofrimento. Porque o pecado é prazeroso. Se eu falar para você que não é prazeroso você tomar uma gelada num dia de sol, você se embriagar, se eu falar que não é prazeroso você estar numa festa, numa balada, isso é prazeroso, mas é para a carne. Mas e depois? Porque isso passa. Depois que você passa o efeito do álcool, o efeito da bebida, sabe o que acontece? Vem uma profunda tristeza em você. Porque você, a sua consciência... Sabe quando a Bíblia fala que nem o bicho morre, nem o fogo se apaga? O bicho ali é a consciência. De que poderia fazer tudo diferente. De que poderia andar diferente, pensar diferente. Traçar um caminho diferente. E não traçou. Então aqui eu quero falar o seguinte, né? Que o pecado, ele é até bom, mas o sofrimento que ele vai te causar, porque as consequências são eternas, eternas. A cegueira espiritual promovida pelo diabo, que cresce a cada dia, o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Tudo é Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Vamos falar sobre o ponto 2. Um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal nessa nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um salvador. 1 Timóteo 4,10. Cristo é descartado, Atos 4,12, e ainda ao entrar em contato com espíritos enganadores, 1 Coríntios 10,20, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal, se não vierem ao arrependimento pela fé. Meus irmãos, a gente leu aqui, né? Sobre essa questão de... como é que eu posso falar aqui, né? Eles estão falando que não há um Deus pessoal. Eles estão querendo esfriar o inferno, apagar o fogo do inferno, né? Estão falando que não precisa se preocupar com eternidade, não precisa se preocupar com a questão do pecado. Só que a gente percebe o seguinte, né? Que eles estão ignorando a existência
das consequências e punições eternas. Estão achando que morreu, acabou, que a gente só vive para o hoje. Mas a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Até as tuas palavras, tudo que você falar, um dia você vai dar conta. Até aquelas piadas de duplo sentido que você vai dar conta no dia do juízo. Então a gente precisa entender o seguinte, né? Que nós seremos cobrados. A Bíblia fala lá em Tiago, né? Que nós seremos julgados não apenas pelo que nós fazemos, mas pelo que deixamos de fazer. Entendeu? Nós seremos julgados também pelo que a gente sabe que deveria ter feito e não fez. Então aqui está falando o seguinte, né? Que nessa nova espiritualidade o homem é seu próprio Deus. O homem pode fazer todas as coisas. É o antropocentrismo, né? É tudo no homem. Antigamente a gente louvava para Deus. Glória a Deus, aleluia, o Senhor é santo, o Senhor é bom. Hoje não, hoje até os louvores estão diferentes, né? O teu inimigo vai ser derrotado, você vai pisar, você vai humilhar, é a tua vez de humilhar não sei quem, que não sei o quê. Isso é evangelho errado. Isso é evangelho maltrapilho. A palavra de Deus fala que mesmo que um anjo do céu anuncie um outro evangelho, se aparecer um anjo do teu lado, um anjo branco do teu lado, com as roupas alvas, sabe? Mais alvas que a luz, e ele pregar uma palavra que não está na Bíblia, que seja anátema. Sabe o que significa a palavra anátema? Anátema é maldição. É maldição. Eu quero contar rapidamente um acontecimento que aconteceu há muitos anos atrás. Tinha uma irmã que ela morava muito longe da igreja, e num dado momento, apareceu na casa dela um anjo. Eu tô com vontade de espirrar. Apareceu um anjo. E esse anjo, porque a Bíblia fala que quando o diabo quer, ele pode até se transfigurar de anjo de luz. Ele apareceu na casa da irmã e falou assim: não precisa você ir para cultos todos os dias. Não precisa você esforçar tanto. Deus sabe as tuas limitações, Deus te conhece. É a questão do movimento dos desigrejados. Estão achando que pode adorar Deus em casa e não precisa ir para templo, né? Mas eu não vou entrar nessa questão. E ela falou: é verdade, eu não preciso ficar indo para a igreja, não preciso adorar Deus entre irmãos. Não, não precisa. Aí ela foi e falou assim: tá bom, mas eu quero fazer algo para você. Ela foi e abriu no hino 192. Eu vou cantar um louvor para você, posso? Aí ele falou: pode cantar. Aí ela começou, hino 192 da harpa. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado numa cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, pelo sangue que manou no Calvário. Aí quando ela chegou nessa parte, ó, pelo sangue, aquele ser começou a se perder a sua luz, perder o seu brilho. E daqui a pouco aquele ser desapareceu. Era um demônio. Tem muita gente que está ouvindo doutrinas de demônios e não está consultando o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. Todo mundo vai ter que dar conta da sua vida a Deus. Não é o pastor que vai dar conta da sua vida a Deus. O pastor vai dar conta da responsabilidade que ele tinha de pregar a verdade e alertar a você o caminho do céu. Mas na hora que você for ter o encontro com Deus, não é o pastor que vai falar: não, ele está pronto para subir. Não. O pastor fez o serviço dele. Naquele momento é você e Deus. É individual. Você não vai conseguir salvar a tua esposa. Você não vai conseguir salvar o teu filho. Você prestará conta de tudo que você estará realizando aqui enquanto viver. Vamos para a conclusão? Vamos para o final? Vimos que a nova espiritualidade, ou a espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. O panteísmo é a adoração a vários deuses. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Esta espiritualidade pagã
promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus fala que Daniel ele não quis se contaminar. Nós precisamos, assim como Daniel, assim como José, fazer a diferença. Todo ensino que nega a divindade de Cristo, todo ensino que nega que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, deve ser rejeitada. É por isso que lá no Novo Testamento, aqui ó, nesse Novo Testamento, deixa eu pegar aqui para vocês. Nesse Novo Testamento, eu até decorei essas falas aqui, ó. Essas falas aqui, ó, que a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro, pratique para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus são abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem o seu intento e a glória de Deus a sua finalidade. Leia-a lenta e frequentemente. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. Será aberta no dia do juízo e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará a todos que menosprezam seus sagrados conteúdos. Então, meus irmãos, eu quero falar o seguinte, que vocês, assim como eu, precisam remover o falso evangelho, a falsa adoração e essa modalidade religiosa, né, que tem o homem no centro, que acredita que depois que a gente morrer, a gente não vai para o inferno, não vai para o céu. Isso é tudo história fiada. Amém? Vamos falar sobre a questão do conteúdo das perguntas e respostas agora. Pergunta 1. Segundo a lição, o que é uma necessidade humana? A necessidade humana é a busca pelo sagrado, é uma necessidade humana. Há um vazio no coração do homem e esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Muitas pessoas buscam um monte de deuses para adorar, mas o Deus verdadeiro é o Deus que criou os céus e a terra. Pergunta 2. Que fenômeno está presente em todas as culturas? A necessidade de possuir um objeto de adoração é um fenômeno presente em todas as culturas. Pergunta 3. Onde é possível encontrar a presença do holismo? Nas universidades, no cinema, nos currículos escolares e etc. Pergunta 4. O que a espiritualidade holística diz? Tudo é Deus. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. É errada, porque adora vários tipos de deuses. E a pergunta 5, para a gente finalizar. Qual é o erro fatal da espiritualidade holística? O erro fatal é esquecer o problema central do homem, que é o pecado. Meus irmãos, esta foi a lição de hoje. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão desde o começo nesta live conosco. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, digita aí, O Céu é para Hoje, oficial. Aproveita, se inscreve no nosso canal, nos ajude a compartilhar os nossos conteúdos, porque Deus tem abençoado as nossas vidas através desse canal poderoso. Que Deus em Cristo nos abençoe, um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.